A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao Ruas EBD com esta introdução panorâmica apresentando as 13 lições pela CPAD Classe Adultos do terceiro trimestre de 2024, com esta temática: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Comentarista pastor Silas Queiroz. Neste novo trimestre, revisitaremos os livros que narram as histórias de duas mulheres que tiveram um papel proeminente na história do povo de Deus: Ruth, a Moabita, e Esther, uma judia órfã. Ambas tiveram seus destinos traçados para serem instrumentos de Deus, com o intuito de livrar e restaurar a sua família, bem como a sua nação, o seu povo, da destruição. Aleluia! Ruth e Esther são personagens centrais que destacaram-se na história de Israel. Essas duas mulheres são exemplos de fé e temor a Deus. São atitudes que revelam o comprometimento com o propósito divino, que requer coragem, amor, persistência e resiliência diante das perseguições. Embora tenham vivido em épocas diferentes, Ruth e Esther tornaram-se conhecidas pelas suas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição para servir. Aleluia! Que essas virtudes envolvam as mulheres da nossa geração, tornando-as empoderadas como Ruth e Esther, para a glória de Deus. Aleluia! Vamos às 13 lições neste terceiro trimestre EBD, com este tema abençoador: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. O comentarista pastor Silas Queiroz. A lição de número 1 nos diz: duas importantes mulheres na história de um povo, conhecidas ou anônimas. Muitas mulheres foram e são fundamentais no plano divino para a redenção da humanidade. Lição de número 2, Ruth, o livro de Ruth. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. A lição número 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Amar uns aos outros, sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros, através de um amor incondicional. Glória a Deus. Lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. O verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e na justiça de Deus. A lição de número 5 nos diz: o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Uma mulher virtuosa tem um valor incalculável para o seu caráter e a sua disposição de servir a Deus e a sua família. Na lição número 6, veremos o livro de Esther. A perfeita vontade de Deus é nos guiar para caminhos que levem ao cumprimento dos seus eternos
eternos propósitos. Nesse contexto, o livramento da nação do povo judeu. A lição de número 7 diz: a disposição da rainha Vate e a ascensão de Esther. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. Lição de número 8 nos diz a resistência de Mardoqueu. Como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e a orientação de Deus, pois a justiça vem dele. Aleluia! A lição de número 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, ao invés de não conformar com ele, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Lição de número 10. O plano de livramento e o papel de Esther, desta jovem virtuosa. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele, pois o escape e o socorro vêm do Senhor. A lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele, pois Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia! Lição de número 12. O banquete de Esther, denúncia e livramento. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu que governa a todos. Ele está no trono. Ele reina. Lição de número 13. Esther, a portadora das boas novas. O Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Aleluia! Pois Deus está no controle e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Enfim, Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos neste tempo. E nesse contexto da lição, algumas tornaram conhecidas e têm os seus nomes registrados na história, como Ruth, Esther, entre outras, no contexto bíblico, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e até Sara e Raabe, que estão na galeria da fé. Aleluia! Que as mulheres cristãs da nossa geração se coloquem à disposição para servir e fazer uma grande obra em seu reino, sendo instrumento no século atual, seja na família, no casamento, na igreja, na vida secular, profissional e até na política, de modo que a sua conduta moral e valores cristãos honre e glorifique o nosso Deus. Que o Espírito Santo continue a empoderar as mulheres com sabedoria do alto para fazerem a diferença no reino de Deus. Aleluia! Gratidão pela sua atenção e um abençoado estudo bíblico da Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja, em uma Assembleia de Deus perto da sua casa. O meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.